Vamos abrir a palavra, profeta Ageu, capítulo 2, o verso 10 ao 19. Profeta Ageu é um profeta pós-exílico e ele foi o instrumento de Deus para a reconstrução do templo. Para os judeus era muito importante o templo, aonde a glória de Deus se manifestava, aonde Deus revelava, todo o seu propósito àquele povo, e aquele povo aprendia do Senhor e recebia as bênçãos do Senhor sobre suas vidas. Ageu 2, o verso 10 ao 19, nós vamos pensar no tema razões para lançar fora os pecados. Razões para lançar fora os pecados. Ageu 2, 10 ao 19, promessas de bênçãos. Vamos atentos. Quem tem a sua Bíblia, quem não tem pode acompanhar na tela, está projetado. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma destas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, como mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atente para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Amém, queridos? Razões para lançar fora os pecados. Se você é do tipo de pessoa que gosta de mensagens motivacionais para o seu dia a dia, então Ageu com certeza poderá ser o seu profeta favorito. Ele foi de fato um profeta motivacional. Mas não foi do tipo motivacional daqueles que nós temos hoje por aí. Nós temos hoje muitos por aí que querem motivar o ser humano, mas são superficiais, são sentimentalistas, são sincréticos. Tudo está centrado no homem. O homem ocupa o centro de todas as coisas e faz do ser humano a razão de ser de todo o universo. Nada dessas coisas. Ageu foi levantado por Deus numa época em que o povo estava demonstrando, estava vivendo, estava respirando descontentamento. E a missão de Ageu foi motivar o povo a deixar de viver para eles mesmos e viver unicamente para a glória de Deus. Se você olhar no capítulo 1, verso 8, ali está o desafio: tragam a madeira, traga tudo o que é necessário para a reconstrução do templo, porque ali, neste templo, eu serei glorificado. E finalmente o templo foi terminado, foi concluído
como havia sido ordenado por Deus e decretado por Ciro, Dario e Artaxerxes, os reis da Pérsia. Gostaria de salientar que naquele tempo, quando um rei, ele fazia um edito, ele declarava uma lei, o seguinte que assumia não poderia revogar aquela lei que tinha feito pelo anterior, tinha que ser cumprida. E por isso Dario, ele editou a reconstrução do templo, e os demais que vieram não poderiam revogar, era um fato determinado. E aqui note, queridos, como o profeta Ageu motivou os judeus a focarem na glória de Deus, empenhando-se na reconstrução deste templo. E ele usou uma pregação, uma mensagem centrada em Deus. E essa metodologia que ele usa, traz uma aplicação poderosa para nós, que também lutamos com o descontentamento. A pregação bíblica, ela tem poder para mudar, para transformar, para motivar as pessoas, reorientar as suas afeições, trazer de volta o verdadeiro senso de direção da parte de Deus, curando, sarando o descontentamento. E que época é essa, meus queridos, que nós estamos vivendo? Todo mundo está descontente. A gente conversa com as pessoas, o descontentamento está notório, está visível no coração do ser humano, posto que ele não tira os olhos de si mesmo. O ser humano hoje não tira os olhos daquilo que ele pensa ser, ele não tira os olhos das suas necessidades sentidas, do seu momento como a única realidade plausível, dos seus próprios interesses, como a força motriz para desenvolver a sua vida. O ser humano, ele está voltado para si próprio, para os seus desejos, para as suas motivações, aquilo que ele quer e aquilo que ele acha. E todo descontentamento, meus amados, tem uma causa. E a causa mais profunda do descontentamento é o pecado. O pecado da incredulidade. É tanto que Jesus, lá em Mateus 6, quando ele combate a ansiedade, no verso 30, ele chama as pessoas de pequena fé. Homens de pequena fé. Os que vivem preocupados com a vida diária, os que vivem preocupados com as suas coisas, colocam o seu coração nisso, se terão o suficiente para comer, para beber, para vestir, se amanhã, porventura, terão as suas necessidades atendidas. E, queridos, contrário do que se pensa, o descontentamento não é fruto da falta de recursos financeiros. Não é fruto da oposição, nem da perseguição de homens maus, nem mesmo dos entraves mais complicados que nós enfrentamos na nossa vida, mas o descontentamento é fruto do pecado. O pecado da incredulidade, de não confiar na bondade de Deus, de não confiar de que Deus trará provisão, de não confiar de que o cuidado de Deus é sempre sobre os seus filhos, que Deus não deixa faltar absolutamente nada, aonde os justos, os justificados jamais serão desamparados. Portanto, se nós queremos de uma maneira arriscar o descontentamento de vez da nossa vida, nós precisamos descartar os pecados de estimação que estão presentes no nosso coração. E na luta contra o pecado, aqui Ageu, ele aponta 3 razões, 3 motivos, porque cada um de nós precisa lançar fora os pecados. A primeira razão é porque o pecado é contagioso. O texto aqui nos diz que aos sacerdotes foram feitas 2 perguntas,
E essas perguntas para nós, queridos, elas são um tanto esquisitas, muito estranha, totalmente fora do ritmo, do contexto desta passagem bíblica que está diante de nós. Mas não era nada esquisito e estranho aos ouvintes de Ageu. O conteúdo da primeira pergunta era a santidade. O conteúdo da segunda pergunta era o contágio. Observe o que diz o capítulo 2, o verso 12, a primeira pergunta: se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado, em vinho, em azeite, ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Um animal, querido, sem defeito, que fosse levado ao sacrifício, era considerado santo, era considerado separado, ou seja, ele era totalmente separado, exclusivamente para Deus, conforme Levíticos 2:25. E a carne que sobrava do sacrifício poderia ser utilizada pelo sacerdote. O sacerdote então pegava aquela carne e ele enrolava na parte de baixo do seu manto, na orla do manto, ou seja, na bainha de baixo, ele enrolava aquela carne, como que se fosse um saco que ele ali fazia para colocar aquela carne consagrada. E assim, uma vez que a carne estava ali enrolada no manto, a carne ficava consagrada, santificada, por causa do sangue do animal santificado. Mas se o manto tocasse noutro mantimento, o tal não era santificado e consagrado. Uma segunda pergunta, ela está em Ageu 2:13. Em seguida Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver e depois tocar num destes alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. A lei prescrevia, queridos, com o contato de um cadáver resultava em grave impureza, em grave contaminação, que só poderia ser removida por purificação com água depois do 3º e do 7º dia. Está lá em Números 19, 11 ao 13. E durante esse tempo, tudo o que era impuro, que tocasse ali, se tornava impuro. O que é que afinal Deus ele queria comunicar? O que é que ele queria dizer com essas imagens postas na forma de perguntas? Elas eram óbvias para os sacerdotes e para o povo de Ageu, mas para nós em pleno século 21 é muito estranho, é esquisito. Com a primeira pergunta do verso 12, esperava-se que o povo concluísse: santidade não é transferível, consagração não é automático ou por indução. Ou seja, colocar algo puro em contato com algo impuro não transforma e não altera o estado do que é impuro. Então a grande questão ali era que aquilo que era puro, que se colocasse com aquilo que era impuro, não iria alterar em absolutamente nada aquilo que é impuro. Agora já na segunda pergunta, o verso 13, se almejasse que dissesse: impureza é sim transferível, corrompe-se por indução, ou seja, trocando em miúdos, colocar em contato algo impuro com algo puro altera o estado daquilo que é puro. De fato, a carne boa em contato com a carne estragada não altera o apodrecimento da carne estragada. Ela continua apodrecendo. Agora, a carne boa em contato com a carne estragada, ela apodrece rapidamente.
ela absorve toda a impureza da carne estragada. Ageu aqui está demonstrando, queridos, que o pecado e a maldade são muito mais facilmente transmitidos do que a pureza e a bondade. Ou seja, as coisas ruins, as coisas imorais, as coisas insanas, as coisas erradas, as coisas que não condizem com Deus, o povo absorve muito, muito mais rápido do que aquilo que é puro, daquilo que é consagrado, daquilo que é dedicado. Pode-se transmitir sujeira e contaminação de um objeto para o outro, ou de uma pessoa para o outro, mas não se pode transmitir limpeza e pureza. Com efeito, queridos, o que nós podemos dizer, por exemplo, que uma pessoa saudável, ela não pode transmitir saúde para outra pessoa. Mas uma pessoa enferma, ela pode transmitir a enfermidade, a doença para outra pessoa. É o que aconteceu com o Covid. O contágio, a transmissão de uma pessoa enferma, doente, era rápida, contaminava, trazia as consequências. Agora a pureza, ela não consegue ser assimilada, ela não consegue ser retida e recebida quando realmente é colocado diante daquilo que é impuro. Então, em outras palavras, o pecado contagia muito mais facilmente as pessoas do que a pureza. Não é assim no dia a dia? As coisas erradas, as coisas ruins, as coisas imorais, as coisas que são frutos da carne, elas se proliferam rapidamente, se manifestam de uma forma contínua, muito mais do que aquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro. O apóstolo Paulo escreveu assim em Romanos 5,12: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Olha só, o pecado do primeiro homem foi para a segunda pessoa, para a terceira, foi contaminando, chegou a cada um de nós, nos dias de hoje. Assim, a prescrição do próprio Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,22 diz: mantenham-se afastados de toda forma de mal. Então, o que isso tem a ver com esta mensagem de Ageu? Ageu está dizendo que o pecado é contagioso, é muito mais fácil nós sermos contaminados por ele, do que nós servirmos de uma maneira intensa para combatê-lo. Assim como José do Egito, e segundo o conselho de Paulo, nós devemos fugir de toda a aparência do mal, porque o pecado contagia. Por isso, queridos, nesta esteira da caminhada, tenha cuidado com as suas amizades, porque as tuas amizades, dependendo como elas se desenvolvem, elas podem prejudicar o teu viver com Deus, o teu andar com o Senhor. Cuidado com o teu namoro, porque o teu namoro pode te levar a comportamentos ilícitos, contrários à vontade do Senhor. Cuidado com os ambientes que você frequenta. Cuidado com a internet. Ali, aquilo que você está clicando, aquilo que você está examinando, aquilo que você está trazendo diante dos seus olhos, cuidado com estas coisas. Cuidado com o smartphone, cuidado com os teus passatempos, cuidado com os teus negócios. Ninguém é forte o suficiente que não possa ser contaminado pelo pecado. Tem um ditado que a gente eventualmente traz à mente: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é assim. O pecado vai batendo, vai batendo, vai batendo.
e uma hora a nossa vida está no pó, está no chão. Afaste-se de toda a forma de mal. Conta-se que um grupo de amigos resolveram fazer uma visita a um zoológico. E aí, essa ida, ela demorou um tempo para que o ônibus chegasse ao local, ao destino. E dentre os ocupantes daquele grupo, havia um homem que já estava ébrio, já estava bêbado. E aí ele começou a fazer algumas gracinhas com as pessoas, começou a querer, se mostrar com a sua conduta, com a sua vida. Aí chegando lá no zoológico, ele ia em direção aos animais, foi no macaquinho e começou a dizer, como é que eu posso passar a mão, como é que eu posso alisar. Foi na girafa e começou a chegar perto, mais perto, até que ele chegou no lugar onde tinha um leão numa jaula. E aí ele, naquele estado de brincadeira que ele estava fazendo por sua condição de bêbado, ele chegava perto da jaula e ele dizia para as pessoas, olha como eu posso colocar a minha mão aqui. Ele não faz nada. Olha só, não tem perigo. Venham também e colocam a mão. E numa dessas atitudes desse homem ébrio, ele coloca a mão e o leão com um bote arranca o braço dele. Arranca o braço dele. E ele com hemorragia, ele vem a falecer. O pecado é assim. Quer que brinque um pouquinho, adula um pouquinho, estenda a mão um pouquinho, e quando vê, as consequências vêm na vida do coração do ser humano. Afaste-se de toda a forma do mal. O pecado é contagioso. Uma segunda verdade que Ageu nos fala e nos desafia, qual a razão de nós deixarmos o pecado? Porque o pecado ele é corruptor. Uma vez contagiado, aparecem os Isso, obrigado. Ageu 2,14. É o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. É incrível, queridos, como o pecado ele corrompe até as coisas mais nobres da vida do ser humano. Não é assim, por exemplo, com o sexo e a comida? É exatamente isso. Quanta corrupção diante daquilo que Deus afirmou e Ele disse lá no início, e era bom, e era bom. Criou o homem e a mulher e disse, é muito bom, é muito bom. Mas o que acontece? Promiscuidade, perversões sexuais, glutonaria, bebedeira, tantas outras coisas mais. Perverte aquilo que Deus estabeleceu como sendo bom na vida do ser humano. E com o culto e a nossa adoração, meus amados, não é diferente. Aquilo que é para a alegria do nosso coração em Deus e a glória dele, se torna um ritual penoso, um ritual abominável. Olha o que diz o verso 14, é o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. O povo de Ageu estava sim trabalhando na construção do templo. Eles estavam empenhados em fazer aquilo que Deus havia determinado. Eles estavam oferecendo os seus sacrifícios. Eles estavam lutando por um novo altar. Mas agora estavam no altar improvisado, mas aquelas atitudes culticas não estavam tornando aquela gente mais santa, mais puro aos olhos de Deus. Eles se aproximavam do sagrado de forma automática, de forma mecânica, mas nem por isso se tornavam mais santos. Ao contrário, a atitude deles, a impureza deles, a morte espiritual deles,
contaminava o culto que era prestado a Deus. Por fora, muito bonito, bem arrumado. Mas como disse o profeta Samuel em 1 Samuel 16:7, o Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor, Ele olha para o coração. Deus não vê como nós enxergamos, como nós vemos. Ele olha aqui dentro. Ele olha o coração. O povo estava assim, trabalhando. Estava envolvido naquele projeto. Estavam fazendo sacrifícios, mas o coração não estava lá no culto e nem na obra do Senhor. O coração deles estava nas suas coisas, nos seus celeiros, nas suas plantações. Olha o que diz o verso 16. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. E quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Cultuavam, entre aspas, serviam a Deus, mas o coração estava lá no trigo, estava lá no vinho, que amavam mais do que o Senhor. Priorizavam aquilo que estava lá no seu coração e não priorizavam as coisas de Deus. Fica claro, queridos, que todo entusiasmo por Deus de 3 meses aqui atrás já tinha sido abrandado. Eles perderam aquele ânimo, aquele fôlego. Por quê? Porque o ser humano é muito rápido em pecar. O ser humano é muito rápido na desobediência. Deus não quer o trabalho e o sacrifício de ninguém que não venha de coração, e um coração inteiramente dedicado, um coração consagrado. Deus quer o nosso coração, porque é no coração que nós guardamos as coisas que nós mais amamos. Davi, quebrantado pelo pecado cometido, ele escreveu sobre o que tinha aprendido no Salmo 51, 16 e 17. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu iria oferecer. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Queridos, Deus só aceita o nosso trabalho, o nosso sacrifício, se Ele for o primeiro no nosso coração. Se Deus não for a prioridade na sua vida, Deus jamais, Ele vai aceitar a tua adoração. Porque Deus não divide a sua glória com absolutamente nada e ninguém. Deus não divide a sua glória. A glória é só para Ele. O louvor é só para Ele. O povo de Ageu estava descontente com Deus. Deus não era a sua alegria. Eles participavam dos cultos, eles se envolviam com o trabalho, mas o coração estava longe do Senhor. Eles queriam as coisas de Deus, mas não queriam o Deus das coisas. Faltava-lhes fé. O coração era incrédulo. Um coração desobediente, duvidoso do que Deus poderia fazer. Ah, quanta gente contagiada pelo pecado, vivendo neste mundo de forma corrompida. Gente religiosa, como esses. Faziam sacrifícios, construíam o templo, tem vocabulário evangélico, frequentadores de igreja, participantes de atividades das programações, são consumidores de cultos, são telespectadores da fé, pensam ser de Deus, mas não passam, como diz Ageu aqui, este povo, esta gente, pensam estar próximos de Deus, mas não passam de pessoas impuras, separados da glória de Deus, até acreditam ser igreja de Jesus, quando não passa de esta gente. Não amam a Deus pelo que Deus é, mas amam a Deus e buscam a Deus por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Deus pode fazer. Deus não é a maior alegria
Deus não é o maior prazer, Deus não é o tesouro, mas é um meio para chegar a outros tesouros, tesouros que estão no nosso coração, tesouros que estão no íntimo da nossa vida. Por isso, nós precisamos deixar de lado o pecado, porque ele corrompe a vida do ser humano. E para finalizar, Ageu nos desafia a deixar o pecado, porque de fato o pecado é contraproducente. Deus é tão gracioso, queridos, que mais uma vez Ele colocou o povo para pensar. Meu Deus, olha, como pensar de forma coerente é obra da graça de Deus. Eu fico impressionado como Deus, Ele trabalha na nossa mente, Ele leva a nossa mente cativo a Ele para que a gente pense de forma coerente. Porque se a gente não pensar, queridos, de forma coerente, a gente vai prejudicar toda a nossa vida, todo o nosso relacionamento com Deus. Preste atenção em Ageu 2,15. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Olha, Deus faz aquele povo pensar. Deus faz aquele povo refletir. Amados, poucas coisas são mais espirituais do que o nosso raciocínio, quando ele é dirigido pelos parâmetros de Deus. Por isso que Deus colocou o povo a refletir, a pensar. Eles deveriam considerar o quanto o pecado, contrário do que se imagina, é contraproducente. Olha o verso 15 e 16, vejam o que estava acontecendo com vocês, antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10, e quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Ageu está dizendo que quando a gente deixa de viver para a glória de Deus, em vez de fazer a gente prosperar, faz a gente padecer. Começa a vir a escassez. Abandonar a glória de Deus custou para aquele povo uma diminuição de 50% da produção de trigo. Abandonar a glória de Deus custou para aquele povo 60% na produção de vinho. Faz-me lembrar aquelas palavras do Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não construir a casa, o trabalho dos construtores é em vão. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto estes estão dormindo. Ou seja, Deus, Ele dá sono, Deus dá descanso aos seus filhos, enquanto estes dormem. O povo tinha deixado o cativeiro para reconstruir o templo. E ao chegarem em Jerusalém, eles fizeram votos solenes de que eles se engajariam naquela obra. Mas o tempo, as dificuldades, o coração insatisfeito, o coração descontente, o coração materialista, o coração incrédulo, os fizeram abandonar os votos pelas suas casas e pelos seus finos acabamentos. Comentando esta atitude, Dionísio Pape, ele escreveu o seguinte: ainda hoje o povo de Deus faz muitas promessas vãs ao Senhor. Votos feitos na hora da doença que não são cumpridos na hora da saúde. Promessas de contribuir feitas na escassez são esquecidas na hora da fartura. Compromissos assumidos depois de um sermão de consagração são logo esquecidos. Nada mais que promessas vãs de se tornar um dizimista e um ofertante fiel. Se todos os nossos votos e promessas se cumprissem, haveria meios suficientes para todos os projetos da igreja. Não iriam faltar fundos, nem recursos, nem para missões, nem para nenhum ministério e para os projetos sociais. E o doador ainda seria imensamente recompensado. De fato, meus queridos, negligenciar a glória de Deus acarreta em sérios prejuízos para nós mesmos e para a obra de Deus, para o reino de Deus.
Ageu, ele vem nesta noite, no meu e no seu coração, nos desafiar a consagrarmos todo o nosso ser na presença de Deus. Fazer de Deus a prioridade maior do nosso coração. Não permitir que coisas desta vida e deste mundo tirem o nosso contentamento e a nossa satisfação em Deus. Isaltino Gomes Coelho Filho, ele termina neste texto com o seguinte comentário: esta profecia de Ageu pode ser expressa em termos muito simples e bastante diretos. Quando nós somos obedientes, nós encontramos as portas da prosperidade abertas para nós. Mas quando nós não o somos, Deus chama a mudança de vida para nós fazermos a sua vontade. Mas se nós insistirmos em não ouvi-lo, então somos disciplinados. Deus nos ajude a sermos fiéis, porque é bom para nós mesmos e é bom para o reino de Deus. Por isso, meus amados, se o meu e o seu coração for inclinado para Deus, e se nós dermos uma resposta de obediência irrestrita a Ele, com tudo que nós já prometemos diante de Deus, então o final do verso 10 diz: de hoje em diante eu vos abençoarei. De hoje em diante eu vos abençoarei. Se você tem vivido uma vida longe do Senhor, distante de Deus, hoje é o tempo de dizer: Senhor, eu quero viver para a Tua glória, eu quero ter contentamento no Senhor, eu quero ter alegria na Tua presença. O Senhor é a prioridade da minha vida, nada neste mundo vai substituir. E isto vai começar com comportamentos, com atitudes que se voltem para aquilo que agrade ao Senhor. Tire aquilo que não satisfaz a Deus. Não esteja flertando com o pecado, com aquilo que o pecado nos mostra e nos oferece, porque isso nos afasta e retém as bênçãos que Deus tem para os seus filhos e para a sua igreja. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Amém. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, reconhecemos que na nossa humanidade nós somos tão frágeis, tão pequenos, e muitas vezes o nosso coração se inclina para coisas que não agradam o teu coração. Por isso, perdoa mesmo, Senhor, todos os pecados que porventura possam ter se manifestado no nosso íntimo, no nosso coração, e que tenha impedido, ó Deus, o Teu agir, o Teu manifestar, e a expressão da Tua glória em nós e através de nós. Ó Deus, como igreja nós queremos nos consagrar, nós queremos nos santificar para Ti, nós queremos fazer do Senhor a prioridade única de tudo aquilo que envolve a nossa adoração e o nosso culto. Nós não queremos dividir as coisas com outras coisas. O nosso coração é Teu, Senhor. Ele pertence a Ti. E nós queremos amar ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Para que o Senhor tenha prazer e alegria em ver a resposta do nosso coração, em obediência e submissão ao Senhor. Ensina-nos nos alegrar em Ti. Ensina-nos a ter contentamento em Ti, na certeza de que o Senhor jamais vai abrir mão da nossa vida, do nosso amanhã, do nosso futuro, porque as nossas vidas estão inclusas nos Teus planos e nos Teus propósitos. Nos abençoe, Senhor. Nos leve, ó Deus, nesta certeza de que o Senhor é o Deus do nosso coração. E que possamos Te exaltar e glorificar em todos os dias da nossa vida. É o que eu oro e peço no nome de Jesus. Amém. Amém.